E aí, pessoal, tudo bem? Estão aqui informando que eu estou, seguidores que estou ao vivo. E eu aqui no WhatsApp informando o doutor Felipe que eu já entrei. Oi, doutor Felipe, como é que o senhor está? Pedi uma solicitação para participar ao vivo. Hoje essa live de negociação sou eu e o doutor Felipe. Vamos falar de negociação na Defensoria Pública. Oi, doutor Felipe. Doutora Luciana, quanto tempo a gente não se via, a gente não conversava, que prazer, que honra participar da live mais badalada desse Instagram, que eu só Eu tô aqui. acompanhava à distância, eu só acompanhava assim, nos cantinhos. Ai, até parece, doutor Felipe. Já estava na hora mesmo do senhor aparecer por aqui, né? Me parece que sim, né? Olha, a gente está sempre às ordens, né? Eu estava sempre esperando ali, Um claro que eu convite, um sei, convite. eu- a agenda é complicada, doutora Luciana, com vários conhecidos do mundo todo, curso em Harvard, essa coisa toda. Então, né? Mas um dia ia acontecer, um dia ia acontecer. Ai, pessoal, mas é isso. Então, hoje nós estamos aqui na nossa terça-feira de negociação e vocês sabem que eu sempre tenho um convidado para terça-feira, né? Quase sempre tenho um convidado. Na verdade, tem que bater as agendas. E o meu convidado de hoje é o Felipe Lavarda, que por assim, digamos, por uma coincidência do destino, vem a ser também igualmente o meu cônjuge, né? E ele vai falar sobre o quê? Sobre negociação no âmbito da Defensoria Pública. Quero explicar para vocês, eu vou fazer uma apresentação do Felipe. O Felipe, né, ele já é defensor público há 23 anos, né, Fia? Acho que 23, Sim, 24 anos. 23 anos. 23 anos. O Felipe está agora terminando a pós-graduação dele em Direito Penal e Processo Penal. Ele tem uma atuação na Justiça Militar e atualmente ele está na administração, na parte administrativa da Defensoria Pública, trabalhando com a colega dele na olha ali, aqui isso, a Jéssica colocou a Defensoria Pública e Negociação para eu fixar o comentário, né? Boa, Jéssica. E Isso atualmente aí. ele está trabalhando na subinstitucional junto com a defensora pública Silvia Brunto. Ele faz parte, ele compõe o quadro de defensores públicos que estão na administração da instituição. E o Felipe, né, embora o Felipe não tenha feito o curso em Harvard, o Felipe me acompanhou a Harvard. Sim, sim. Ele Melhor me programa. acompanhou, é, me acompanhou, assim, me acompanhava até a universidade. Ele via os casos que nós até debatíamos, lembra, Felipe? Porque foi um Sim. intensivo, bem significativo, assim, o curso. E quando nós estávamos conversando, eu disse, olha, Fi, até vou dizer assim, Fi para os íntimos, né? Para os íntimos, aqui para a cônjuge dele. Eu disse, Felipe, me diz uma coisa, e a negociação nos órgãos públicos e a negociação na defensoria? Tu não acha que seria importante a gente tratar desse tema? E aí ele me trouxe algumas questões, dizendo, olha, como na atuação como defensor público, né? Olha aqui, ó, o Fábio Silveira dizendo, grande defensor, excelente criminalista e grande amigo, uma alegria vê-lo aqui. E aí o Felipe disse assim, Luciana, na atuação direta como defensor em alguns processos, a gente tem algumas limitações da atuação em si. Mas, né, não é tanta limitação como nós podemos imaginar. Até porque o que a gente tem percebido na mídia? Muitas notícias da defensoria intermediando acordos bem importantes, né, em face das enchentes que nós vivenciamos ultimamente. Então, Fia, eu quero te dizer o seguinte, muito obrigada por aceitar o meu convite. Era algo que não estava no teu escopo da negociação, tu não tinha margem para negociar. E Não, eu aí podia, eu pude quero. negociar, sim, pude negociar o local no qual eu ia participar da live. Ah, é verdade, é verdade. Mas então eu queria, depois que eu fiz essa apresentação formal tua, a palavra fica contigo, né?
Felipe, a palavra fica contigo. Eu acho que agora a gente tem que discutir, né, quais são, dentro do âmbito da defensoria, da instituição, como é que a negociação está inserida, né? Existem alguns setores que estão destinados aos métodos adequados de resolução de conflitos, seja em varas de família, né? Como é que funciona toda essa questão? Se tu pode nos dar um panorama geral. Bom, primeiro, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Obrigado, Luciana, por me convidar a participar. E é interessante tu trazer essa oportunidade de mostrar o que a Defensoria Pública faz, o que ela tem feito pela negociação, às vezes, para a solução de conflitos. Nós agimos até intuitivamente ao longo desses anos todos, e aos poucos a gente foi percebendo que os institutos eles existiam, e como nós da Defensoria sempre demos prevalência a eles, até sem saber. Tá? Então, assim, sabe que eu sou muito palestrinha, né? Então, como eu sou mais palestrinha, sim. Tu bota aquele sticker assim, mais palestrinha. Mais palestrinha, tá, pode e caça a minha palavra. Tá bem. Então, como o teu público é um pouco diferente do que costuma transitar pela Defensoria Pública, eu vou fazer uma construção histórica um pouquinho do que a gente está falando. Tá. E começo dizendo o seguinte, na Defensoria Pública se negocia muito. O nosso cotidiano, como defensores públicos, envolve muita atenção ao que as pessoas precisam e como a gente consegue resolver esse problema da forma mais eficiente, rápida e menos custosa para o Estado. Então, a nossa gênese da Defensoria Pública sempre nos jogou no dia a dia forense, porque essa é a origem da Defensoria Pública, né? É a assistência judiciária, ali começou, mas nós percebemos já ali naquele momento, eu sou defensor desde maio de 2001, como o dia a dia forense era insatisfatório, insuficiente para resolver os efetivos problemas das pessoas. A gente está ali para não prender a pessoa a um processo judicial, né? Então, assim, a própria legislação foi evoluindo e em 2009, uma lei complementar federal, a 132, determinou que nós devemos dar prioridade para as soluções extrajudiciais dos litígios. Artigo 4º, inciso 2º da norma, promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre pessoas em conflito de interesses por qualquer mecanismo disponível daquele chamado sistema multiportas da justiça, porque a Defensoria é uma das grandes portas de acesso. Então, nós poderíamos entregar soluções para as pessoas. E a gente intuitivamente fazia isso, porque também na nossa gênese, o atendimento das matérias de família nos colocavam, como defensoria, muitas e muitas vezes nos dois polos da demanda. Uhum. Às vezes, em algumas demandas, em 3 posições diferentes. Porque pode haver interesse... Autor réu e o menor de idade, que também tem interesse na causa, em determinadas ações. Então, já não é incomum, já acontecia isso no passado e cada vez mais acontece, a multiplicidade de defensores, defensoras no mesmo processo. Bom, se a gente está ali, se nós estamos com todas as partes envolvidas, então a gente tem a capacidade e a estrutura. Eu estou aqui numa sala que é o meu gabinete de trabalho. É um ambiente rústico, né? Um ambiente simples do serviço público, mas ele é absolutamente satisfatório e atende todas as necessidades para receber as pessoas com privacidade, conversar com elas, receber partes, receber colegas do direito, para conversar fora do ambiente forense e entregar uma solução mais imediata para as pessoas. Ninguém gosta de fórum. Com todo respeito aqui a juízas e juízes que existam na nossa live, as pessoas não gostam de ir ao fórum. Elas gostam de ir no parque,
elas gostam de ir no shopping, elas gostam de ir no cinema, elas não gostam de se preparar, se arrumar para passar um dia sentado no banco do fora. Então, se nós temos essa possibilidade, sempre tivemos, de atender duas partes, por que não começar intuitivamente a fazer o processo de negociação para a solução do conflito? Claro, balizado sempre pelos interesses possíveis de transigir aquilo que é, né, os limites máximos que as partes nos dão, já que a Defensoria Pública não atua por procuração nos autos. Então, a gente está sempre conversando com a parte interessada, com a parte que nós representamos, para ver se os interesses dela estão sendo atingidos, né? E a gente foi passando, fomos trabalhando, fomos estudando. Tu me estimulou, como grande professora que a fazer um curso na Espanha, em 2019. É que eu queria voltar a ser tua colega, Felipe. Eu tenho boas lembranças de ser tua colega. Foi muito bom. Pena que não tinha mesa de destro e de canhoto. Pena que não tinha, mas aí, né, aí eu já não precisava mais negociar essa parte. Não precisava mais. Mas isso tu pode contar nos bastidores. Aí nos bastidores eu conto. A mesa de canhoto, a mesa de destro. Aí lá na Espanha não tinha isso. Mas nós éramos colegas desse curso. E ouvindo as palestras, práticas feitas na Espanha, na Inglaterra, em outros países, Europa continental, também países da América Latina, de professores que foram ministrar aulas, deu para perceber nitidamente quanto nós, da Defensoria Pública, atuávamos no cotidiano das pessoas para resolver com máxima brevidade a causa. Porque a gente tem uma demanda avassaladora, então não tem tempo de ficar acumulando, né? Enfim, assim, dessa parte inicial, aí perguntasse, a Defensoria Pública conseguiu ainda, né, a Defensoria está se estruturando nas comarcas e tal, a gente tem muitas deficiências, mas nós já temos, sim, espaços próprios para a composição extrajudicial. Nós temos aqui em Porto Alegre, e se eu não me engano, Santa Maria, com uma experiência piloto também, nós temos uma Câmara para a solução consensual dos conflitos de família. Então, são ministradas oficinas, as pessoas são convidadas a comparecer, ouve-se palestras por profissionais de áreas importantes, como pedagogia, psicologia, educação infantil. As pessoas são estimuladas a conversarem sobre aquelas angústias que as levaram até chegar à defensoria e estimuladas a encontrar a solução que lhe satisfaz. Que eu acho que esse é o grande princípio da negociação e dos métodos alternativos, né, de composição do litígio. De achar as pessoas encontrar o seu espaço. O que consegue transigir, o que não aceita transigir e o que lhe serve. E os resultados são altamente positivos. Especialmente na área da família, que tem muito conflito, tem muita emoção envolvida, mais ainda quando há menores de idade, existem questões econômicas nessa relação complexa. Tudo que é resolvido nas nossas câmaras de mediação, conciliação, negociação familiar, tem um índice muito maior de aprovação das partes do que uma questão judicial, por mais capacitadas que sejam as pessoas que atendam esses processos nas varas de família no fórum. Agora, Felipe, deixa eu te perguntar. Não, agora tu falasse, eu até fiquei pensando, né? Até para que o pessoal saiba que a gente não combinou mesmo. Aí eu cheguei pro Felipe e disse assim, olha, pessoal, Felipe, eu preciso que tu... vamos discutir a negociação na Defensoria Pública. Ele disse, eu topo. A gente não criou uma agenda. Ele perguntou, mas e aí, como é que vai rolar a live? A live vai rolar assim, né? Vai rolar a festa. Vai rolar a festa, vai rolar. Então a gente vai, eu vou trocando uma ideia contigo, acho que é bem tranquilo, tu é muito apropriado do assunto, tu conhece bastante o funcionamento da instituição. Mas eu fiquei pensando o seguinte, Felipe, tu falaste das câmaras, né?
Esses defensores públicos que atuam nessas câmaras de mediação, de conciliação, eles têm capacitação? Como é que funciona isso internamente? Tem estímulo à participação? Porque tu sabe bem como é que funciona. Quando a gente fez a pós-graduação, eu tinha até me esquecido que a gente tinha sido colega lá na Espanha e que tu fizesse a pós-graduação de métodos adequados de resolução de conflitos. Porque a gente sabe que precisa de uma atuação diferenciada. A gente vai entrar em contato com algumas ferramentas, com algumas metodologias que a advocacia, por si só, não nos fornece, né? Então, eu queria saber como é que funciona isso na Defensoria Pública. Claro, as pessoas envolvidas nesse projeto, elas passam por capacitações antes de assumir o posto. Então, fazem os cursos possíveis, né, disponíveis no setor público. O nosso vigia passou aqui para a Bélgica. Eu tô até umas 8 horas. Então, a gente passa por todo o processo de instrumentalização, capacitação, verificação do que é necessário para ser um facilitador, para ser um negociador, para ser um mediador. Então, essas pessoas, esses colegas, estão destinadas exatamente para essa atividade. Inclusive, ficam até afastadas do cotidiano litigante, do cotidiano forense, porque ficam muito focadas nessa atividade. Né? Esse é o primeiro passo. Assim. E esse aperfeiçoamento é contínuo. Então, quanto mais tempo o colega ou a colega fica nesses ambientes, mais vai participar no Brasil todo dos eventos destinados a essa qualificação. Isso é fundamental. Né? Por mais que a gente tenha muito aprendizado do cotidiano, né, essa questão até meio autodidata do que a Defensoria nos obriga a aprender, a negociar e a conversar com as pessoas, é fundamental ter essas ferramentas apropriadas, técnicas, né, até para poder trazer para a população, nossa população vulnerabilizada, todo esse manancial de informações. Bem, eu queria também salientar assim, outra questão que está na mídia no momento. Tá? Nós estamos no Rio Grande do Sul, então, ultrapassando pelas consequências dramáticas das enchentes que devastaram aqui o Rio Grande do Sul. E, para isso, a Defensoria Pública também está se preparando, se instrumentalizando. Só recentemente, nós participamos, a Defensoria Pública, por meio de um colega, ou basicamente um colega na liderança do projeto, o colega Felipe Kirchner, mas acompanhado do defensor-geral, o colega Newton, trabalharam em três negociações muito importantes. Primeiro, fornecimento de documentos de forma gratuita para as pessoas atingidas pelas enchentes. Você perdendo tudo. Documentação é o primeiro passo para recomeçar a sua vida civil, conseguir empréstimo bancário, conseguir frequentar os seus ambientes. A Defensoria trabalhou extrajudicialmente para o fornecimento gratuito de documentação. A Defensoria Pública participou ativamente de negociações com as companhias de energia elétrica para que não houvesse cobrança no período, para que não houvesse lançamento em órgãos de proteção ao crédito, ou até o cancelamento de apontamentos existentes dessas pessoas que foram atingidas, porque a pessoa atingida, ela para conseguir o financiamento, ela não pode estar negativada no sistema de proteção ao crédito. Então as companhias se comprometeram a retirar o apontamento, a facilitar o pagamento de contas em atraso. A Defensoria Pública fez o mesmo trabalho com a companhia de água. Agora, nesta semana, foi segunda-feira ou terça, também firmou um pacto com o Banrisul, definindo regras eficientes e concretas no que toca aos empréstimos consignados dos servidores públicos municipais e estaduais, sem incidência de juros e tal. Vê que são medidas que atingem um público generalizado. Elas não dizem só com aquela população hipossuficiente no aspecto financeiro. Elas atingem a população vulnerabilizada, que é um conceito muito mais amplo. A pessoa pode não ser economicamente hipossuficiente, mas ela pode estar numa situação de extrema vulnerabilidade.
E o caso das afetadas pelas enchentes é um caso notório e clássico. Então, assim, eu trouxe aqui 4 hipóteses da Defensoria esse mês, atuando fortemente em negociações de grande impacto social. Uhum. Pessoal, agora, o Bruno o pessoal chegou aqui, botou casal 20 aqui, coraçãozinho. Mas, Felipe, agora até com a entrada do Bruno aqui, eu me lembrei do seguinte, olha. Entrou o Bruno, aí me lembrei de Santa Maria e me lembrei do seguinte, que eu acho que é uma coisa interessante de tu falares. Teve uma época que tu estavas trabalhando à frente, eu não me lembro se era uma vara civil que envolvia aquelas ações de medicamentos, eu não me lembro se era uma vara da Fazenda Pública ou era uma vara civil. Na época nem havia vara da Fazenda Pública, era uma vara civil mesmo, era uma vara civil. Então eu acho que era, só que era com o doutor Eugênio? Era que estava à frente, eu não me lembro. Na que eu atuava, não, mas ele era um dos líderes da época também. Tá, e eu me lembro que nessas questões que envolviam as ações de medicamentos, né, e os bloqueios nas contas do Estado e as internações compulsórias, tu participou de uma negociação que envolveu o Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público, né, que era, como é que era o nome? Eu não me lembro, era não era quarto distrito, não me lembro. Não, coordenadoria. Quarta Coordenadoria da Saúde, era isso, né? Da quarta Coordenadoria da Saúde. Isso era a quarta, mas era a coordenadoria, isso sim. Isso aí, eu me lembro acho que era a quarta. E eu acredito que essas questões é algo interessante para a gente falar aqui para o nosso público, Ótimo, tá? Especialmente para o meu público que fala bastante, que o pessoal tem uma preocupação se a negociação ela só é extrajudicial ou se ela pode ser judicial também. E eu tenho dito para o pessoal, conhecer ferramentas de negociação, se capacitar, fazer curso para conhecer a gente utiliza tanto no extrajudicial quanto no judicial, porque isso vai nos, digamos assim, vai nos possibilitar firmar certas estratégias, né? E aí essa questão é uma questão que foi muito negociada, né? Entre essas instituições. E eu queria que tu trouxesse esse exemplo para o pessoal, tá? Explicasse por que se parou num determinado momento e se negociou, né? Não me lembro quais eram os termos, mas era alguma coisa da onde que ia sair o dinheiro para pagar os medicamentos. Mais uma vez, lá veio o macho palestrinha. Vamos lá, macho palestrinha, tá? Vou ter que buscar o tempo. O que acontece? Eu era defensor público em Santa Maria, e no verão de 2002, no primeiro verão que eu fiquei trabalhando, por alguma razão, houve uma explosão de procura de pessoas na Defensoria Pública, um aumento exponencial de pessoas procurando atendimento por questões de ausência de tratamento de saúde, medicamento, internação hospitalar, uma série de... Claro, Santa Maria, ela é um polo regional, historicamente, ela é uma cidade centro para vários municípios que são quase que satélites de Santa Maria. Santa Maria é uma referência para atendimento de saúde, assim como é o ensino, com as suas múltiplas universidades, também é para a saúde. E as pessoas iam muito lá, se dirigiam das suas cidades para Santa Maria. Por alguma razão que eu agora realmente não me lembro, houve uma explosão de demanda. E foram procurar a Defensoria Pública, porque nós já tínhamos um bom nome em Santa Maria, uma boa estrutura, um bom trabalho. E eu entrei na época com dezenas, no mesmo mês de janeiro, dezenas de ações de saúde. Ao ponto que virou uma notícia na Zero Hora, virou uma reportagem na Zero Hora sobre isso, como a primeira comarca do estado que houve uma demanda extraordinária de processos de saúde. E Santa Maria também tem vara federal por conta, né, sua estrutura e tal. Tinha as pessoas que procuravam um hospital universitário para serem atendidas e tal. Naquela época, em Santa Maria, ainda não havia a instalação da DPU. Né? Então, as pessoas corriam à Defensoria Estadual e nós acabávamos entrando com as ações. Era algo novo e foi muitas que procuravam o Ministério Público e tal. E todos os processos, os magistrados também se deparando com um fato novo,
como o caso do Eugênio, que hoje é desembargador, brilhante magistrado, trabalhava em Santa Maria na época, numa das varas cíveis, não havia então a vara da Fazenda Pública, eram 4 varas cíveis, com competência cumulativa. Olha aí, obrigado, tá aí, pessoal. Vou fazer Obrigado pelo apoio. A gente, então, era algo novo e nós tínhamos o quê? Um problema para resolver, que era atendimento de dezenas, centenas de pessoas sem acesso à internação hospitalar, sem acesso a medicamentos, sem acesso a tratamento de saúde, e nós, operadores do direito, no meio daquilo ali, né? Defensoria, magistratura, MP, laudos médicos, a gente baseando o nosso trabalho em cima de laudos que nós não dominávamos. Tá? A PGE impugnando, a PGE abominava os bloqueios de valores que os juízes deferiam para tratamento de saúde, para serem comprados. Então, chegou um momento em que se deliberou assim, vamos dar uma organizada nisso aqui, porque a gente não está conversando entre os órgãos públicos. Nós não estamos conversando com o posto de saúde municipal, nós não estamos conversando com a Secretaria de Saúde estadual, aqui, na época nem a coordenadoria, ela tinha um outro nome, também não era delegacia. Não vamos chamar de coordenadoria, mas era o nome anterior. Nós não estávamos conversando com os coordenadores locais, nem com o município, nem com o pessoal do hospital universitário, que não queria conversa conosco, porque eles eram federais, nós éramos estaduais. E se organizou, então, conversamos com o Ministério Público na época e com o Judiciário local, fizemos uma grande reunião. Começamos a fazer grandes reuniões dos órgãos do sistema de justiça com os órgãos envolvidos com a saúde pública municipal, todos os níveis, municipal, estadual, federal, e nós conseguimos, com essas reuniões, criar fluxos de encaminhamento para as pessoas, para que elas tivessem um atendimento mais eficiente. Às vezes havia leitos hospitalares sobrando e nem o município sabia. Então, essa crise dos processos gerou necessidade de criar um fluxo interno nos órgãos administrativos para saber onde é que havia leito hospitalar em Santa Maria e na região, para ver se não tinha medicamento na farmácia municipal ou na estadual, onde esse medicamento estaria disponível na região para fazer dispensação com data marcada. Então, a gente conseguiu estruturar, como disse, de forma autodidata, fomos aprendendo na prática a costurar uma negociação multipartes, porque todos nós queríamos que as pessoas, o usuário do sistema de justiça, tivesse o seu atendimento imediato. Né? Nós não queríamos ter que entrar com processos, os juízes e juízas não queriam determinar bloqueios, mas eram compelidos a tanto, não queriam sentenciar, condenar A, condenar B, quando faltava um pouco de coordenação, de sentar, dialogar aquilo que pode fazer, o que não pode fazer, como é que a gente faz o encaminhamento. E na época se desenhou até um fluxo, quando fossem casos de determinadas doenças, nós encaminharíamos direto para a área federal, para o USM. Então, foi um sucesso. A gente conseguiu reduzir bastante o número de ações judiciais dessa ótica e a população, que é destinatária, evidentemente, ficou muito mais feliz. Foi uma boa lembrança tua, porque essa foi uma experiência muito intensa. Porque foi foi algo que partiu, eu não me lembro se foi do juiz, né? Mas que levou as instituições a sentarem e negociarem, porque isso teve um reflexo nas proposituras das ações depois? Sim, claro. Tu disseste agora, eu tenho a impressão que ou foi o João Marcos, que era o promotor da Promotoria da Cidadania de Santa Maria, ela tinha um nome específico, não me lembro, ou foi o magistrado Vanderlei Deolino, que também é um dos juízes civis, ou foi o Eugênio. Um desses três decidiu que não, vamos sentar para conversar. E aí vamos reunir. E aí começamos a nos reunir entre nós, inicialmente, do sistema de justiça, e com a PGE e tal, e aí depois começamos a agregar os servidores e servidoras da área da saúde. Isso foi ganhando corpo na época, foi ganhando corpo, várias reuniões eram realizadas, e foi muito bem sucedido. Claro, foi um processo construtivo, mas
a médio prazo, resultou numa drástica redução. Ainda ficou o resíduo lá de ações complexas e tal, que nós não tínhamos como resolver, porque é isso, né? Chega até um ponto que tu consegue. Então, nós avançamos até o ponto em que todos estavam satisfeitos. O que não deu para resolver... E eu agora vou te fazer uma pergunta, assim, bem capciosa, tá, Felipe? Porque depois tu vai chegar e tu vai me dizer assim, por que tu fez isso, Luciana? Tá? Pra quê? Por que me expor desse jeito? Mas é que veio agora à minha cabeça e eu quero saber. Porque eu acho que é importante o pessoal também, que deve ser uma curiosidade, né? Tu dissesse, olha, nós temos limites, né? De negociação e de atuação no processo. E há pouco tempo nós tivemos uma notícia que foi amplamente veiculada nas redes sociais também, né, na mídia tradicional, de que a Defensoria Pública ajuizou uma ação, né, contra a Estapar para recebimento, digamos, dos valores, né, de ressarcimento dos veículos que estavam lá no aeroporto e assim por diante. A gente viu que isso foi, né, amplamente noticiado na mídia. E eu te pergunto, nesse tipo de ação tem margem para o defensor negociar em nome daqueles que representa? No caso aí é um pouquinho diferente, porque é uma ação coletiva que foi proposta pela Defensoria. Muito bem proposta, por sinal, pelo colega Felipe Pires, que coordena o nosso núcleo de tutelas coletivas, porque houve primeiramente uma notícia da empresa que Mano Militari simplesmente disse, não vou indenizar ninguém. Quero saber. Está aqui, está lagado, azar, não vou indenizar ninguém. E os proprietários de veículo, né, como disse, que podem não ser pessoas economicamente vulneráveis, no conceito técnico, estavam numa posição de alta vulnerabilidade. Nós, proprietários de veículo, eu digo nós porque casualmente nós perdemos um carro também, a gente sentiu na pele o tratamento que a empresa deu para a gente, consumidor, fechando todas as portas, pouca informação, durante muito tempo nenhuma informação. Então, esse comportamento arredio da empresa, que não dava atenção aos seus usuários, e depois com uma nota na imprensa dizendo que não indenizaria ninguém, e há pessoas que merecem ser indenizadas, porque seus veículos não têm seguro, então a empresa tem alguma responsabilidade. Há que ser discutido judicialmente. Então, o que fez? A Defensoria moveu uma ação coletiva. E aí, o espaço de negociação, vamos dizer assim, vai ser balizado pela lei que regulamenta as ações coletivas. Porque depois, se procedente, cada parte vai fazer a sua ação individual para a liquidação dos danos, né? Danos individuais. Mas essa ação ela foi muito importante porque ela escancara que a pessoa não precisa ser economicamente hipossuficiente para estar momentaneamente numa situação muito ruim, muito vulnerabilizada. Seja pela falta de informação, pela falta de interesse. Então a Defensoria agora provocou, se durante o trâmite da ação, inclusive, obteve deferimento de medida liminar, várias medidas postuladas foram definidas pelo juízo. Então, agora, no curso da demanda, vai se utilizar os instrumentos que a própria lei da ação civil pública permite. Deixa eu te mostrar aqui, Felipe, tem uma pergunta aqui, ó, da Fabiane Roseto, dizendo, na área de saúde, com certeza houve menos ou quase nada de recolhimento. Na atual conjuntura, como fica? Quem representa quem nessa situação? Eu não sei se eu entendi a pergunta dela. Não, eu não estou vendo a pergunta aqui, mas eu também não compreendi. Se de repente ela puder esclarecer melhor a dúvida, a gente posso tentar responder. Mas me diz uma coisa, Felipe, então no que mais tu ressaltaria assim, a importância que a negociação tem dentro desses órgãos públicos? Porque o que nós temos, né? Nós sabemos que no âmbito do Ministério Público, do Judiciário, existem recomendações, né, que disciplinam a mediação, que disciplinam a conciliação, que tratam, a gente já falou, que tratam dessa capacitação dos seus profissionais.
Tu achas que a defensoria está caminhando também para esse sentido, né? Porque Com certeza. fizesse a menção da legislação. Então, qual é o panorama que tu tens na atualidade? Com certeza. Eu acho que assim, as questões autocompositivas ou alternativas ao conflito, vamos chamar assim, elas são um caminho sem volta. São caminhos sem... O próprio judiciário está atolado, ele não quer mais saber de receber processo, ele quer julgar o que tem e que as partes não cheguem até ele, que possam resolver os seus litígios através de outros métodos. Então isso aí é inescapável, é um caminho sem volta. Todos os órgãos públicos estão se preparando para isso. Vamos ver a PGE. A PGE é um órgão estadual muito avançado. Eles, há bastante tempo, têm uma Câmara de Negociação de Precatório. Sim, há uma necessidade de redução do estoque de precatório. Eles têm lá suas equipes para negociar com as partes e chegar a uma solução para satisfação de ambas as partes, Estado e titular do direito. Eles possuem estruturas já para negociação, mediação, conciliação, todos esses métodos alternativos. Os órgãos públicos em geral, federais, também já possuem. Os órgãos administrativos, até que não são da área do direito, também já possuem internalizado na sua estrutura setores para poder negociar as disfunções internas. No próprio na área penal, a justiça restaurativa está ganhando espaço. A Defensoria Pública já instaurou um ambiente, uma Câmara para a Justiça Restaurativa, para permitir que as pessoas envolvidas no litígio, que é penalmente sancionado, possam também evoluir e solucionar o seu problema, aquele conflito. E mais importante do que punir o conflito que aconteceu, é impedir que outros aconteçam. E a Justiça Restaurativa tem isso como viés. Nós temos que trabalhar para impedir a repetição, para tentar alcançar o motivo original desse fato e impedir que ele se repita, que a criminalidade aumente. Então, não tem a menor dúvida, sempre que a Defensoria for ampliando as suas estruturas, uma delas que vai merecer contínua atenção são os espaços de negociação, para o máximo possível, na área civil, estrito senso, na área de família, naquilo que é possível, nas relações consumeristas, em todos os ambientes que as pessoas podem sentar e conversar, a Defensoria Pública vai trabalhar para ser esse filtro, para deixar todo mundo mais tranquilo. Para perceber, aqui você pode, nós estamos fiscalizando e todo o processo é trabalhado para que a solução seja alcançada. E eu vou dizer o seguinte, Luciana, eu sou um dos poucos defensores do Rio Grande do Sul que pode dizer que já atuou em todas as áreas que a Defensoria atua, todas. Porque eu agora atuo também na Justiça Militar. Eu faço a defesa de policiais militares na Justiça Militar e também no ambiente administrativo. E mesmo num ambiente rígido, como a hierarquia e disciplina, já se começa a ver espaços para soluções alternativas, conversadas, negociadas. Mesmo num ambiente que a hierarquia e a disciplina são vetores estruturais da instituição. Então, eu já tive lá na execução penal, já tive na infância e juventude, já tive no civil, família, todas as júri. Claro, existem situações que escapam a possibilidade de negociação, mas a gente está entrando em todos os espaços que a gente puder, até por determinação legal. Mas, Felipe, então eu acho que era isso, né? É super importante, porque tu sabe, né? Que eu falo que eu sou muito encantada por essa área do direito. Eu vejo isso como um desafio muito grande para a advocacia. Eu que tenho também 27 anos de advocacia, tu sabes o quanto realizar esses cursos foi significativo e como alterou a minha trajetória. Tu sabe que eu dou curso sobre isso, que eu falo da importância das ferramentas, que eu estou aqui dizendo para os alunos, olha, se capacitem, se habilitem em negociação. Querem conhecer um pouco de negociação? Está aqui, eu tenho um curso que está
que te apresenta a própria metodologia de Harvard. E o objetivo era justamente esse, era dizer, olha, também nos órgãos públicos tu vai estar familiarizado com essas ferramentas, né? Também se tu queres fazer concurso para defensor, para promotor, para juiz, tu vais ter que saber quais são os métodos adequados de resolução de conflitos, como é que tu vais poder negociar no teu dia a dia. Como eu já convivo contigo há um tempinho, né, Felipe? Já faz assim um certo tempo, faz, né? Fiquei assim, já faz um certo tempo. Eu acho que, e eu ouço muito das suas histórias, eu vejo bastante a importância, né, de se negociar. E mais ainda, tu mencionaste várias vezes na tua fala, a gente faz de uma forma intuitiva. E quando tu estivesse lá na Espanha, né, estudando sobre métodos adequados de resolução de conflitos, tu percebeu qual é a diferença de se negociar, né, intuitivamente e te utilizar de uma determinada técnica. Quando tem as técnicas, as ferramentas, eu até quero te elas perguntar, assim, o que potencializam. foi que mais te chamou a atenção naquele curso que nós fizemos? Assim, me diz algo que foi marcante de aula, de ensinamento, de algo que tu não fazia ideia? Eu Ou acho até que... Não, por favor, pode Não, falar. até que tu fizer, até mesmo tu poderia fazer ideia ou conhecer intuitivamente, mas aí tu entendeu melhor, digamos assim. A primeira coisa que eu percebi com aquele monte de aulas que nós tivemos, manhã, tarde e noite, é que eu estava no caminho certo. Sim. Né? No momento que eu me permiti ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, dialogar e vir encontrar uma solução, eu vi que eu estava indo pelo caminho certo. Porque eu fui lá na Espanha, eu me apropriei das ferramentas para potencializar isso. E é muito legal quando a gente consegue agregar ferramentas necessárias e fundamentais. Hoje eu sou bem mais preparado e tu és uma mulher muitíssimo mais preparada do que eu para realizar essas atividades, porque tu fez mais cursos. Eu acho que tu faz poucas concessões para mim. Deverias fazer mais. Não, mas acho que eu a não gente estou não sabendo. pode misturar as coisas. Eu acho que tu não está fazendo muitas coisas. Eu não estou sabendo ser a melhor negociadora contigo. Mas vamos lá. É que não pode haver emoção envolvida. Claro que pode. Tem até um livro que fala sobre isso, mas vamos em frente. Então, eu acho que naquela época ali, me chamou muito a atenção a experiência de um professor, creio ele que ele era espanhol, que trabalhava com os refugiados. Sim. Com a onda ele era de refugiados. antropólogo formado em antropologia e em direito. Exatamente. A palestra do cara foi, assim, maravilhosa. Uma aula um dia inteiro. Porque ele trabalhava com direito internacional, com a percepção humana da realidade daquele grupo de refugiadas e refugiados, e na compreensão de que cada um tinha uma realidade, digamos assim, de vida, uma percepção de como a vida se estruturava. E estávamos todos naquele mesmo ambiente, num país diferente, que era a Espanha. De como é que ele entrou lá com o objetivo de justamente poder normalizar um pouco as relações muito tensionadas, não só pelo fato de tu estar expatriado, né? Tu tá lá fora do teu país, sem casa, sem nada, sem documentos e vivendo num ambiente, né, cercado, fechado, que tolhe a tua liberdade, e tu entrar ali e compreender esse mundo. Então, o relato dele foi espetacular, espetacular. Porque mostrou... Olha o Gesiel, meu aluno, dizendo casal numa live de negociação bem interessante. Gesiel, mas é que aqui, deixa eu te dizer, não tem muita negociação quando tem disparidade de poder, né? Então, assim, a gente lembra nas aulas de direito do trabalho, né, que a gente falava da diferença de poder entre os polos contratantes. Aqui nessa live é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? É assim, né? Mas a vida do casal, a gente vai falar uma outra live sobre como é viver em casal. Né? Mas a questão... É que o Gesiel não foi meu aluno na parte na aulas de negociação. Eu acho que tu não foi, né, Gesiel? Meu aluno nas aulas de negociação e de mediação, porque eu trazia muitos exemplos, né?
muitos exemplos de como negociar em família, como, por exemplo, né, optar entre uma parrilla e um sushi, quais eram as ferramentas que eu utilizava para, né, que tu concedesse para conduzir a decisão. Para persuadir. Mas é isso, né? Realmente, essa aula desse professor, que era um antropólogo, e ele dava aula, tanto aula de antropologia quanto de direito na Universidade Autônoma de Madrid. Foi uma aula que chamou muita atenção mesmo, porque ele falou de mediação comunitária, lembra, Felipe? Tá? Sim, foi uma coisa muito diferente do que eu já tinha ouvido. E ele trabalhava há bastante tempo com um público que nós não conhecemos aqui no Brasil, que é essa massa de imigrantes que chegam às levas na Europa, especialmente nos países mediterrâneos, e que ficam confinados num espaço ali e são oriundos, grande massa, do continente africano, que é um continente com 50 países. Então são culturas completamente diferentes. E aí essas pessoas estão ali dentro, culturalmente completamente distintas, com formas de viver a vida completamente divergentes, precisam se acertar, né? Então, essa foi fantástica essa aula, esse curso é fantástico, como um todo. E eu me lembro que me chamou muita atenção também, se tu me deixar falar sobre isso rapidinho, foi um professor inglês que estava falando... Ele não era inglês, ele era espanhol que tinha feito doutorado na Inglaterra. Isso, e trabalhava na Inglaterra, eu acho. Ele era árbitro na Inglaterra. A tese de mestrado dele, doutorado, foi sobre arbitragem. E ele falou, naquele momento, sobre as plataformas online de resolução de conflitos, plataforma ODR, que casou com uma experiência que estava começando a se criar no Brasil, que é o Consumidor.gov, uma plataforma de resolução de conflitos, na qual o consumidor, a consumidora vai ali, questiona e a empresa responde. Funcionava mais ou menos assim também, lá com a diferença que havia ali a participação desse grupo de organizadores, negociadores, mediadores, enfim. Então, essas aulas foram muito interessantes, porque elas abriram os horizontes, sabe? E aí a gente traz de volta para a defensoria. Tudo que nós fazemos ao longo dos anos, vamos aprendendo, primeiro era meio intuitivo, e depois a gente vai lendo, e vai estudando, e vai aprendendo, e vai se qualificando. Desde 2017, nós temos o nosso centro de referência em mediação e conciliação familiar aqui em Porto Alegre. E vou até ler o que diz aqui no nosso site. Realiza a oficina das famílias, aquilo que eu falei para vocês, né, com palestras e tal, com o objetivo de esclarecer os assistidos acerca de seus direitos e deveres na área do direito de família, bem como disponibilizar ferramentas para auxiliar na comunicação não violenta entre os membros da família. O que é o método alternativo? Realmente isso não é o problema daqui para frente, né? Evitar que ele se multiplique, que toda hora vire processo, vire confusão na justiça. É uma forma, inclusive, de contribuir para a pacificação social. Eu acho que a Defensoria Pública ainda precisa de muita gente. Nós temos 450 defensores aqui no Estado. É pouco. Nós devemos ter o triplo disso. Vamos chegar lá um dia. Muitos concursos virão. Muitas pessoas, quem sabe, que estão agora nos ouvindo, serão defensoras, defensores. E vão trabalhar. Hoje, estatisticamente falando, 20% do nosso trabalho, nem isso, é criminal. Mais de 80% é na área civil. Grande parte disso, objeto potencial de negociação. Direitos transacionáveis, né? Disponíveis transacionáveis. Mas então tá, doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação nas nossas lives de terça-feira. Gostasse? Foi um prazer. Venho buscar agora. Vou te buscar, já vou te buscar. E aí eu vou deixar essa live salva no meu perfil, tá? A gente também vou salvar em collab com o Dr. Felipe Lavarda. E vocês não se esqueçam,
querem saber mais de negociação, querem ter contato, né, com o método de Harvard, acesse o link que está na minha bio e que tenha ali um curso inicial de entrada, porque basicamente o que vocês vão encontrar aqui também no meu perfil é eu falando bastante de uma advocacia negocial e de uma advocacia extrajudicial. Doutor Felipe, foi um prazer, então, daqui a pouquinho estou passando aí para a gente ir para casa, né? E me diz uma Adorei. coisa, o que que tu vai fazer de comida para mim? Ah, nós vamos negociar agora. Tá bom, beijo, até Beijo. mais. Muito legal ter Tchau, participado aqui. Beijo. beijo, beijo, tchau. Tchau.